espirituais. Da mesma forma que a gente vinha conversando sobre o passe, chegará um momento que a nossa vida vai ser uma prece contínua, porque ela vai estar inspirada em atitudes nobres, em atitudes coerentes, em atitudes produtivas, em ação no bem, em conversação positiva, e todas essas ações são preces. Então, por que que a gente ainda precisa parar para orar? Porque no momento que a gente para, nós entramos numa sintonia pessoal com o Criador, com a energia maior do universo. Mas quando nós estamos trabalhando de forma honesta, nós estamos em prece. Quando nós estamos orientando um filho, conversando com alguém que está passando por alguma dificuldade, nós também estamos em prece. Quando nós vivemos de forma ética, nós vivemos em prece. E nesse momento que a gente para orar antes das atividades, como foi recomendado por Allan Kardec, é para que a gente faça uma união específica, seja para aquele trabalho, para aquele momento, para aquele sofrimento, para aquela angústia que possamos estar vivendo. Então, nesse momento, quando chega no horário do nosso estudo, a nossa prece é uma prece de agradecimento. Porque é muito bom nós podermos estar unidos, mesmo que temporariamente distantes. Nós estamos unidos em ideais, estamos unidos em propostas de renovação, de melhorar a nossa sintonia, de ampliar a nossa capacidade de entendimento, principalmente do processo mediúnico, porque é um processo natural de vida. Nós convivemos com a mediunidade 24 horas por dia. A cada pensamento que emitimos ou refletimos, nós estamos sintonizando com correntes mentais. E a sintonização dessas correntes é a materialização da energia mental de outras almas ou a reflexão da nossa própria energia refletindo em outros. É um processo mediúnico natural da vida. Então, nós pedimos, Senhor, que durante esse período de estudos, desta 1 hora que nós ficamos conversando sobre as propostas desta obra, que possamos manter o nosso pensamento mais elevado, mais firme, dentro dessa proposta, para aspirarmos um entendimento maior, uma compreensão mais lúcida, uma aplicação na nossa vida, já que a nossa vida é um campo mediúnico muito grande. Abençoe-nos a todos, fortalecendo as nossas convicções e o nosso compromisso com o próprio crescimento espiritual. Muito obrigado. Bom, na semana passada nós terminamos o capítulo 17, que é o capítulo que falou sobre o passe. Fomos passo a passo, entendendo, até chegar lá no final e compreender que é a energia mental o princípio básico da expressão da vida. Uma pessoa que é negativa é alguém que traz consigo uma construção negativa de vida. Uma pessoa que tem uma mente doente é alguém que vai somatizar doenças na vida. Uma pessoa que tem uma esperança consigo, uma pessoa esperançosa, uma pessoa radiante, é alguém que vai trazer consigo esta energia no seu campo vital, no seu campo celular. Então, há pessoas que a gente estando próximo delas, a gente sente bem, porque ela tem uma atmosfera de pensamentos agradável. Então, você sente bem, você sente à vontade, você se sente fortalecido, você absorve aquela proposta que essa pessoa respira e emana de si. E há pessoas também que, quando a gente aproxima, a gente sente o inverso. Aquela natureza materialista, desconfiada, aquela natureza ainda infantil, sem propósito superior, que transmite uma febre, uma atitude negativa, uma atitude que nos limita, que nos condiciona a um pensamento muito pequeno.
E isto é fruto do quê? Do nosso atraso espiritual. À medida que a gente vai compreendendo, que a gente vai ampliando a nossa capacidade de entendimento, a gente vai, com certeza, construindo um pensamento melhor, uma atitude melhor, uma construção melhor de vida. Então, nós chegamos ao capítulo 18, e esse capítulo 18, ele é intitulado Apontamentos à Margem. Geralmente, as obras de André Luiz, elas têm um capítulo que faz uma análise de tudo aquilo que já foi levantado, daquilo que foi estudado, e aqui ele vai fazer uma análise muito profunda do pensamento, da atitude mental. A que ponto que o nosso pensamento interfere num campo dimensional diferente. É muito interessante o capítulo e vamos tentar esmiuçar da melhor forma possível. Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. Lembrando, Ambrosina é o pseudônimo do médium que está sendo estudado. E é uma reunião onde tínhamos a psicografia. A psicografia atendendo uma série de pessoas que ali vinham, buscando carta dos seus entes queridos, dos filhos desencarnados, daqueles que já anteciparam a vida espiritual. Então, naquele momento, ela fazia um trabalho assistencial. E nesse trabalho, através da psicografia, as cartas remetiam um consolo moral àqueles que ali buscavam. E um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Observem o que ele está falando. Um orador, sob a influência de um benigno mentor da espiritualidade, salientava, falava sobre o quê? Necessidade de conformação, para que a gente saia daquele pensamento de vitimismo, de ser, né, só eu que sofro, todo mundo tem algo contra mim, quebrando esse sentimento de inspirar compaixão nas pessoas, para que a nossa vida mental se refaça. O que é o refazimento da vida mental? Senão a reconstrução da estrutura celular que compõe a nossa constituição biológica. Lembra lá do último parágrafo sobre o passe? A vida mental é a base, e a partir do momento que ela é reformulada, ela reconstrói de baixo para cima a autoestima, a estrutura de saúde física, mental e espiritual. Então, o estudo do Evangelho tem essa proposta. Nós não vamos levar, por exemplo, para a tribuna, numa reunião pública, um estudo que deprima as pessoas, que leva as pessoas a ficarem, às vezes, tristes com a sua própria conduta, falando de condenações e julgamentos. Nós vamos levar uma proposta de renovação do pensamento. Por isso, o Evangelho deve ser a fonte que reúne todos os temas que são trabalhados em reuniões públicas. Diferente, por exemplo, nós vamos ter uma semana espírita com um tema específico, é diferente. A semana espírita, por mais que pessoas que vão lá, vão pela primeira vez, ela não tem aquela função acolhedora da reunião pública, porque a reunião pública é a reunião do Evangelho. É aquele momento que a pessoa entra na casa espírita e se livra de todos os preconceitos que ela tinha do que era a doutrina espírita. Então, ela entra ali dentro e encontra um manancial de consolação, e não de julgamento, e não de posturas, né, frias, aonde ela não encontra essa renovação mental. Alguns encarnados, aí observação de André Luiz, jaziam impermeáveis e sonolentos.
Quem já teve a oportunidade de fazer algum estudo, já observou que tem pessoas que estão olhando para você, mas é só o corpo que olha. Não há uma expressão. A pessoa está praticamente em outra dimensão. Ela está ali, né? O olho fica parado, segurando para não dormir, mas está totalmente impermeável à proposta. Vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanham de perto. Os obsessores, os vampirizadores que colocam a pessoa naquele estado, né, de total desligamento daquela proposta, às vezes ficam ali nas imediações da casa espírita, mas eles estão teleguiados mentalmente, através de processos de afinidade. Durante o dia, durante a vida, nós vamos fazendo conexões que vão ficando cada vez mais fixas. E essas conexões não se desconectam fácil. É necessário todo um trabalho de renovação que o Evangelho proporciona. Mas se eu chego lá e durmo com o olho aberto, se eu chego lá e não me envolvo com a proposta do Evangelho, eu acabo não colhendo esse estado de renovação mental. E isso deve ser trabalhado na reunião pública. Os oradores devem elucidar também sobre isso, porque há pessoas que vão assistir os estudos com espírito de julgamento. Ah, eu não gosto da palestra de fulano, eu não gosto do jeito que fala, eu não gosto da defesa que faz de determinada passagem, e não me permito envolver. Se eu chegasse totalmente desarmado, mesmo que a pessoa não tenha sido feliz, mas é uma palavra, é uma reflexão que ela me cause, pode desarmar, desarticular ligações mentais inferiores. Aquele que dorme na reunião pública, com certeza, perde a oportunidade de se renovar mentalmente. E se nós desencarnarmos naquela noite? Nós fomos lá para ouvir sobre o perdão. Eu carrego uma mágoa. Eu carrego ainda um fardo desnecessário na vida. E no momento que eu falo sobre perdão, eu me permito desconectar da proposta. Não entra, não reflete, não muda. E eu saio dali com a mesma introspecção, com o mesmo pensamento vulgar sobre as atitudes da vida. Vem a desencarnação e você carrega consigo mágoas, pesos desnecessários, que a reflexão do Evangelho poderia, porque vai depender de mim, poderia influenciar a ponto de eu deixar para trás aquilo que não me cabe mais levar a partir do momento da desencarnação. Entretanto, continua ele observando a reunião, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e sinceramente aplicados ao nosso ensino consolador. Então, quando nós vamos em qualquer agremiação religiosa, nós vamos ter a presença de diversos espíritos desencarnados. Se eles estão na nossa casa, na sociedade, nos bares, nas festas, nas atividades, com certeza eles estarão dentro das reuniões de evangelho, atraídos pelaquela aura de paz e de renovação. E muitos que ali vão, eles vão com o espírito sincero de reconstruir a própria existência. E a partir da proposta do Evangelho encontram paz. Então, a proposta que nós levamos para uma reunião pública, ela tem que abranger um envolvimento e, ao mesmo tempo, uma visão diferenciada para diversas classes de espíritos que ali estão, encarnados, obsessores, desencarnados, vampirizados, vinculados a interesses materiais, há de se aconchegar a todos a uma proposta.
Gabriel, continua André Luiz observando, que é o pseudônimo do mentor espiritual do trabalho. De olhos percussientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui há um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Então, nós não temos essa dimensão da visão, mas mesmo dentro da estrutura espírita, dentro da instituição, há espíritos debochados, que debocham, que fazem comentários, né, totalmente sem propósito, e são advertidos pela espiritualidade. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Alguém que se sensibilizava demais, alguém que ficava aflito demais porque estava sintonizando com alguma energia da casa, ele controlava tudo isso. Era o pulso de comando forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Então, era um trabalho de psicografia, onde se atendiam diversas pessoas e aonde acontecia várias particularidades que essa entidade que ele deu o nome de Gabriel observava tudo aquilo e comandava com autoridade todo o movimento dentro daquele trabalho a fim de que não tivesse nenhum desequilíbrio. Contemplamos a mesa enorme, diz André Luiz, em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível e fitando a médium rodeada de apetrechos do serviço em atividades constantes, Hilário perguntou ao nosso orientador: por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? Hilário, como nós estudamos capítulos atrás, é um espírito iniciado, é ainda, né, uma entidade que não tem um conhecimento espiritual que nós que estamos estudando temos. Ele ainda está adquirindo essa maturidade de entendimento, principalmente do conhecimento espírita. Então, ele está vendo o médium, aquele esforço todo para manter aquelas comunicações, mas são comunicações privadas, são comunicações pessoais, são quase que respostas àqueles que perderam seus entes queridos. O fato de você ir buscar uma resposta é sinal que você acredita na vida após a morte. Ninguém vai a uma reunião dessa onde tem um médium psicografando. Ah, eu não acredito não, mas eu vou. Não, eu vou porque eu acredito. E eu vou na expectativa de receber. Então, o que Hilário pergunta? Poxa, mas se eles estão aqui, é porque, de certa forma, acreditam nessa essência. Por que precisam receber mensagens pessoais? Ah, eu quero que venha uma mensagem para mim, né? Direcionada ao meu íntimo, para que eu realmente acredite, né? São respostas reconfortantes, diz Aulus, né? A companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. E essas respostas, aí volta Hilário a perguntar, e essas respostas? Traduzem equação definitiva para os problemas que expõem? Será que os espíritos têm respostas definitivas para nós? Eu vou lá na casa espírita, né? Fulano de tal, porque lá tem um espírito que orienta. E eu vou buscar uma orientação para a minha vida. Eu estou em dificuldade, eu estou sofrendo, eu estou passando por momentos de desequilíbrio espiritual. O que está acontecendo comigo? Eu preciso que um espírito me fale que é necessário que eu me transforme. Se todas as mensagens do Evangelho, do primeiro ao último capítulo,
Resumindo tudo numa só palavra, fala em reforma íntima de pensamentos, palavras e ações. Mas há aquelas pessoas que ainda querem uma atenção específica. Ah, eu perdi um filho. Existe esse trânsito, esse correio espiritual. Então, eu vou em busca de um consolo. Na maioria das pessoas que frequentavam estas reuniões, eram pessoas de conhecimento superficial. Não contribuíam com a estrutura que a reunião precisa e demandavam da espiritualidade uma força de ação muito grande na sustentação do trabalho. Assim é no trabalho de passe. Assim é na reunião pública. As pessoas vão, elas sequer entendem os processos que ali estão. Então, cabe a quem entende o trabalho redobrado na sustentação do equilíbrio das funções que a casa espírita compreende. Então, aquelas respostas, eu coloquei um nome lá de um filho meu que partiu. Será que aquilo que a espiritualidade vai me responder, ou ele mesmo, vai retirar de mim o sofrimento? Pensem comigo. Eu fiz um comentário desse no estudo lá atrás, e eu vi que pessoas não gostaram. Que esse correio mediúnico, ele foi importante, mas já não é mais. Para quem compreende a proposta. Se eu sei que um ente querido meu partiu para a espiritualidade, eu não dependo de uma carta para confirmar que ele está presente, que ele continua vivo. Aliás, essa dúvida foi lá da codificação, quando Allan Kardec fez um trato com um frequentador da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, e eles tinham um código entre eles, que o primeiro que desencarnasse seria evocado para dar testemunho de tudo aquilo que os espíritos estavam trazendo como orientação e mensagem. E esse amigo de Allan Kardec desencarna. Ele é velado na sociedade, enquanto o corpo estava sendo velado pelos familiares e convidados, a sessão se faz numa outra sala, no mesmo instante do velório, e este amigo dele dá o testemunho. Olha, isso que nós estamos estudando é a mais pura verdade. Então não gera dúvida. Eu não tenho dúvida que aqueles que foram próximos e partiram continuam próximos e vivos. Então eu não dependo mais de uma carta para me convencer. Mas para aqueles que ainda não acreditam, que estão inseguros, que não têm certeza, uma carta dessa acalma um coração aflito. Faz com que aquela pessoa busque um pouco mais de espiritualidade na vida. Por isso, tudo tem o seu valor, tudo tem o seu momento. Se na nossa casa surge um médium com esta facilidade de intermediar mensagens, pode ter certeza, esta casa vai atrair uma série de curiosos, de pessoas que acreditam até um certo ponto, mas que ainda não têm a fé consolidada e precisam destes documentários, dessas propostas para uma renovação. Mas para aqueles que já sedimentaram a fé no conhecimento, sabem que durante o sono do corpo, esses encontros são facultados, são permissivos, são de grande valor para o crescimento e entendimento que a vida é uma só. Então, Hilário, como não conhece tudo isso, não tem essa proposta de vida, ele pergunta, mas será que essas respostas, elas são, uma equação definitiva para os problemas? E eu lhes disse, isso não, claro que não. Entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância. As cartas são auxílio. Você está sofrendo porque partiu um ente querido e, de repente,
ele escreve para você, você não vai deixar de sentir saudade. Você não vai se tornar uma pessoa melhor a partir daquela carta, mas ela vai te fazer refletir. Ela vai trazer ali elementos que você vai repensar sua própria existência. Então, ela é um auxílio. Ela não é um solucionador da sua vida. Da mesma forma que o evangelho para nós é um auxílio. Abre o evangelho, né, a esmo, como se costumava dizer, e cai lá que fora da caridade não há salvação, capítulo 15. O que o evangelho está me falando? Você quer se salvar de si próprio ou do mundo? Há um caminho, a caridade. Mas não é a caridade do dar, é a caridade de dar-se, de dividir, de ampliar, de multiplicar as bênçãos. E aí você tem uma resposta para algum questionamento íntimo. Talvez eu não queira. Eu prefiro que algum espírito fale para mim, não, você está sofrendo, mas Deus está vendo, daqui a pouco isso passa. O espírito falou que vai passar. Claro que vai, mas eu preciso mudar. Eu preciso transformar o meu entendimento. Então, qualquer orientação, qualquer carta psicografada é um auxílio. Qualquer livro que a gente leia, qualquer mensagem é um auxílio. É algo que te orienta, é um mapa, mas não é o caminho. Ele te orienta, ó, o melhor caminho é esse. Mas é você que tem que tomar a direção. Ele não vai tomar por você. Nem vai fazer com que você, sem mudança alguma, sem reflexão alguma, se torne uma pessoa melhor. Então, entre o auxílio e a solução, vai sempre alguma distância, em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui seus próprios enigmas. Quantas vezes a gente busca, tem orientação, tem carta, tem livro, tem tudo, e não muda, e não amadurece. Quantas pessoas que estiveram com Jesus, que conviveram com ele, e não aproveitaram aquela oportunidade, e não cresceram espiritualmente com aquilo. Cediam ao farisaísmo sem nenhum tipo de resistência, pelo medo, pela incerteza, pela insegurança. Ah, ele falou da vida após a morte, mas como eu vou confiar? Nós já não podemos falar isso. Cada obra psicografada é um documentário da vida espiritual. Cada comunicação mediúnica que você tem nas casas espíritas é um testemunho da vida espiritual. Como eu vou falar que ela não existe, que eu não acredito? Eu tenho a certeza absoluta. E quando eu vejo a experiência de alguém que trilhou um caminho que eu estou trilhando, eu estou vendo o meu próprio futuro. E ali eu tenho um auxílio, uma reflexão. Olha, você que caminha nesses campos, eu também caminhei. E olha como é que eu estou. Se você não mudar a sua rota, vai ficar igual ao que eu me tornei. Então, são auxílios, são lembretes, são avisos, mas não são soluções definitivas. Aí Hilário vai além, faz uma pergunta profunda. Se é assim, se não resolve o problema de ninguém, qual o motivo do intercâmbio? Para que Deus permite isso? É uma pergunta que denota uma natureza materialista, mesmo de um espírito. Se isso tudo, né, essa demanda toda, esse serviço espiritual de grande monta, não é para alcançar uma solução, qual a utilidade? E aí Aulos corrige o pensamento dele, né? Ele vai além, ainda coloca assim, olha, se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Ele até faz uma
questão bem formulada, né? Se não há solução, se em momento nenhum a gente consegue crescer, se libertar apenas com a mensagem, qual a utilidade dela? Já paramos para pensar sobre isso? Aquela pessoa que está há 30 anos na doutrina espírita, cometendo os mesmos vícios que tinha 30 anos antes. Então, todo aquele manancial de ajuda não foi o que tornou ela melhor. Aliás, é a questão 842 do Livro dos Espíritos, né? Das religiões que defendem ter a verdade, qual aquela que tem a maior porção. E os Espíritos colocam aquela que fizer o maior número de homens de bem e o menor número de hipócritas. 30 anos e eu não mudei. Aí Aulus faz uma reflexão bem profunda e explica ele. Não te esqueça do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Existe uma lei universal, que é a lei da cooperação. Observemos o nosso planeta. Nós dependemos da cooperação mineral nas nossas construções. Nas nossas construções orgânicas, nós trazemos uma série de minerais que compõem a formulação do corpo físico. Nós dependemos da cooperação vegetal na alimentação, na purificação do ar. Nós dependemos da colaboração animal, também no processo de alimentação, mas nos processos, né, de cobaias de laboratório, no desenvolvimento de medicações, no auxílio a tratamentos de ansiedade, depressão, são os animais aqueles que estão mais próximos da nossa realidade e refletem muito o comportamento que passamos para eles. Há um princípio de cooperação universal. As reencarnações são solidárias. Os mundos que giram no universo são solidários. Se nós não alcançamos o objetivo neste planeta, poderemos estar sendo convidados à embarcação em outras instâncias para continuar o crescimento espiritual que ficou inerme, que ficou parado. Então, é um princípio de cooperação. E entre os homens, encarnados ou não, este princípio, essa lei fundamental do universo, ela deve ser aplicada com racionalidade. É necessário que aquele que sabe mais auxilie aquele que sabe menos. Que aquele que tenha mais recursos auxilie aquele que tenha menos, para que nós possamos caminhar para o chamado equilíbrio social. Então, Aulus pega deste princípio para responder: não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre um curto período de aprendizagem. E não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Nós vamos ao mundo espiritual. Contamos com a colaboração de diversos espíritos que estão endossando a nossa encarnação. Reencarnamos porque viemos para o campo de batalha. Não de batalha física, de guerras, né, entre nações, mas para as batalhas emocionais, de vencer os impulsos inferiores. E nós estamos sempre sendo alocados em lugares aonde o nosso mundo íntimo deficiente eclode. Nós somos colocados aonde nós somos testados, desde o nascimento no processo da família, no processo do casamento, no processo do trabalho e da convivência social. Sempre vão ter aqueles que despertam em nós o que há de pior, para que a gente possa refletir e corrigir o campo de batalha. Então, esses que despertam em nós o pior são nossos colaboradores.
Porque sem eles, aquele sentimento deficitário, insuficiente, vai ficar reprimido. Eu não fui testado. Eu não coloquei em prova que eu superei a minha fraqueza. Então, essa encarnação está sendo perdida. Eu tenho que ser provado, que cair, que xingar, que brigar, que debater, mas no dia seguinte falar, meu Deus, eu não preciso descer tanto. Então eu só respondo, eu me calo, eu ainda não consigo me libertar, mas com o passar do tempo eu começo a orar, e oro por aqueles que perseguem, oro por aqueles que caluniam, e vivo a proposta do Evangelho. Aí sim eu consigo ver naqueles que despertam em mim o mal que existe em mim, meus maiores colaboradores. E não nos cabe olvidar que a Terra é um campo onde feremos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Então, se eu dependo de uma carta psicografada para aceitar essa proposta, a carta psicografada é a maior bênção que eu possa ter. Eu recebo, põe até num quadro, que toda vez que eu passar ali, ela vai me remeter a uma espiritualidade que eu ainda não adquiri. Se eu dependo de ir num culto, e aquele culto com ritualismo, com toda a sua forma de organização me remete à espiritualidade, ele é a maior bênção para mim. Porque sem ele, talvez, sem a cooperação de todos aqueles ornamentos, músicas, cantos, liturgia, eu não me tornaria uma pessoa melhor. Se em contrapartida, a proposta da doutrina espírita já me proporciona essa reflexão, já me proporciona um horizonte maior, eu preciso viver essa proposta distante do movimento espírita. Porque estando dentro do movimento é muito fácil. É muito fácil ser bom entre bons. Ninguém dentro da casa espírita é intempestivo. A pessoa é, né, escuta, ela é compreensiva, ela sabe orientar, ela sabe acalmar quem está doente. Mas e quando está fora? E quando está no trabalho? E quando está dentro de casa, nós temos o mesmo comportamento, ou aquilo ali é um verniz religioso? Porque ele só é, claro, ele só reflete alguma coisa dentro dessa convivência. Então, são convites à reflexão que ele está fazendo. Ninguém vai crescer sem auxílio. Nós dependemos ainda da espiritualização. Então, se nós escolhemos a proposta espírita, onde nós vamos, assistimos uma palestra, convivemos com pessoas que chegam, que cumprimentam, que abraçam, que trocam afetividade, e isso nos motiva a nos tornarmos aquela realidade no nosso dia a dia, que este auxílio, que não é o caminho, é apenas um lembrete, que eu preciso me tornar assim, seja constante na minha vida, porque ele me remete à espiritualidade que eu ainda não tenho. Aí nós entendemos o porquê das cartas psicografadas, dos passe com orientações, dos quadros, das velas, de todas as liturgias religiosas, porque são pontes que nos ligam a uma espiritualidade que ainda não adquirimos. Quanto mais nós vamos nos libertando de todos os apetrechos para acreditar na energia que reina no universo e que parte do nosso mundo íntimo, nós estamos assumindo responsabilidades maiores e precisamos de uma ajuda maior. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude, contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só.
Absorva essa proposta. Eu adoro ficar sozinho na minha casa, não estou. Eu adoro trabalhar sozinho, não trabalho. Porque cada pensamento que eu tenho, eu fiz milhares de conexões. Eu estou sozinho em casa. Por isso que fala que moral é você com você mesmo. É quando ninguém está te olhando no campo material, porque o conceito foi dado a isso. Porque no campo espiritual não tem como. E talvez se fôssemos videntes, entenderíamos perfeitamente essa frase pequena. Ninguém vive só, porque eu pensei em alguma coisa, atrair aquelas unidades que pensam da mesma forma. Aí eu adoro ficar sozinho em casa, que aí eu assisto uma série que eu gosto muito. Pode ter certeza que há dezenas ou até centenas de almas vinculadas àquela proposta, que estão ali absorvendo, bebendo reflexões, promovendo uma natureza mental daquele ambiente. Então, ninguém vive só, nós dependemos, nós demandamos a companhia uns dos outros. Os pretensos mortos, continua a aula a explicar, precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto, em grande número, serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. Então, aqueles que estão do lado espiritual da vida e que têm oportunidade de nos auxiliar, como André Luiz, Emmanuel, Giovana, diversos espíritos, vai chegar um momento que se inverte. Eles adentram a encarnação, como foi anunciado que Emmanuel reencarnaria no ano 2000, estaria já encarnado no nosso próprio país. Uma alma que escreveu centenas de obras, entre mensagens e livros e propostas, auxiliou várias e várias pessoas, e agora está encarnado. E demanda também o auxílio de encarnados e desencarnados no seu contínuo crescimento espiritual. É da lei, novamente ele fala da lei, que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem os menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual e as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo felicidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. Então, esses espíritos que estão no mundo espiritual, investindo numa maturidade, também estão plantando. Imaginemos, por exemplo, o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que escreve um tratado sobre obsessão através do médium de Divaldo Franco. Ele está libertando diversas mentes desse processo. Dia chegará que ele estará encarnado e encontrará um mundo muito menos propenso àqueles processos que ele estudou como espírito. Então, há uma plantação deles através de nós. Há um auxílio deles e nós estamos sendo intermediários do auxílio, médiums do auxílio. Só que para isso é necessário estarmos lúcidos, despertos diante da resposta de Aulos. Não estamos sozinhos. Há uma lei de cooperação. Eu ajudo de alguma forma, porque com certeza dependo da ajuda de outros. Aqueles que mais ajudam, com certeza também recebem a sua ajuda. Somente Deus. Lembra lá da nossa musiquinha, né? Só Deus não muda. Só Deus não depende dessa demanda. Ele é uma doação única. É uma proposta de uma energia contínua, não demanda essa troca. Todos nós que somos criações, dependemos uns dos outros para o equilíbrio e para o nosso próprio crescimento. Sim, compreendo, disse Hilário, reconhecido. Entretanto, olha como é que Hilário era tinhoso, né?
Colocando-me na situação da criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Ele não está falando mentira. Prestem atenção nas nossas orações. Senhor, eu estou com um problema no meu trabalho, me ajude a resolver. O que eu estou querendo? Solução. Eu não peço uma inspiração, né? Para que quem sabe eu sou o problema e eu preciso despertar. Não, me ajude, remova isso da minha vida, tira essa pessoa da minha frente, né? Tira essa companhia dos meus filhos, afasta esses companheiros que estão tentando desequilibrá-los. O que nós estamos pedindo? Solução. É muito fácil. Eu jogar para a divindade e falar assim, ó, tá difícil. Me ajuda aí, ó, tá faltando recurso, tá faltando mantimento. Incentiva alguém a doar para mim. Olha o pensamento de comodidade, de transferência de responsabilidade. Então, Hilário não está errado em questionar. Há, né, na criatura vulgar, esse hábito de esperar do céu uma resposta e não uma proposta, o que é bem diferente. E Aulus, olhando aquilo, né, acrescenta, semelhante atitude, porém, decorre de antiga viciação mental no planeta. E olha, quando eu li isso essa semana, fiquei pensando, falei assim, meu Deus, eu acho que eu tenho uma mente viciosa nesse ponto. Porque quantas vezes me peguei orando pedindo solução? Para doença, meu Deus, me livra desse mal. Mas às vezes a doença é a própria cura, porque livre daquele mal que ela representa, eu voltaria a cometer atos que eu não estou fazendo porque eu estou doente. Então, é uma reflexão muito profunda essa questão que ele faz. E aí, Aulus ainda vai colocar para nós. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam respeito. Aí alguém vai falar assim, mas ele curou algumas pessoas. Mas ele tinha uma frase depois que ele curava, né? Vai, não tornes a pecar, para que não te alcance algo pior. Então ele tirava o peso da doença, mas deixava a alma com livre-arbítrio para escolher o caminho. E muitos tiveram o mesmo mal, ou o mal até pior, porque retirando deles o mal temporário, não retirou da alma as fragilidades que ela tinha. Então, se nós tivermos um médium de cura na nossa casa espírita, uma pessoa de um grande potencial magnético, que esteja alcançando o benefício, aí eu chego lá doente, numa fase terminal de uma doença, e vou na busca da cura, eu tenho que pensar, meu Deus, o que a cura representa para mim? Ela vai ser um tempo de reflexão, porque curado eu vou ficar mais tempo na carne e vou aproveitar mais a existência, ou curado eu vou cometer os mesmos erros que me levaram a ficar doente. Porque se eu não tiver amadurecimento para isso, eu prefiro a doença ao estado de saúde que nós consideramos normal. Eu me lembro de um amigo muito conhecido no nosso meio espírita que passou por um processo assim muito complicado de um câncer. Trabalhador ativo na doutrina espírita, foi diagnosticado com câncer e precisou fazer um tratamento pioneiro na época. Ele teve que ficar internado um bom tempo em Belo Horizonte, sem contato com ninguém, porque a sua imunidade caiu por completo, e nesse tratamento ele praticamente renasceu. Porque uma vez tendo trocado todos os princípios vitais,
e eliminado aqueles doentes pelo câncer, ele teve um reabastecimento de energia. Então, quando eu estive na cidade onde ele mora, fazendo um estudo, nós conversamos sobre isso, e ele me disse: eu tenho um acréscimo de responsabilidade muito grande, porque se Deus permitiu que eu encontrasse a cura do corpo físico para permanecer mais tempo, é porque o que eu estou fazendo tem alguma serventia, mas eu preciso fazer muito mais em agradecimento a esta confiança. Esta é a consciência daquele que encontrou a cura, daquele que aprendeu com a doença e não precisa passar por ela de novo, porque já absorveu o ensinamento. Então, quando chega a nossa casa espírita, principalmente no dia de passe, pessoas doentes, pessoas que às vezes estão em tratamentos complexos, e na sua oração dizem: eu queria tanto me curar. E a gente pergunta: mas o que é a cura? O que você era antes da doença? E o que você é agora? Você buscava a Deus da mesma forma? Como você está buscando? Porque senão você está curando. Você já está a caminho da própria cura, porque está deixando para trás valores e buscando outros. Para que sair disso? Vamos pedir força, compreensão, maturidade, porque a cura, ela é o próprio caminho e não uma estação que se chegue até ela. Mas levar essa compreensão às pessoas é difícil. Nós queremos nos libertar do mal, mas nem sempre do caminho que nos levou ao mal. E aí vem o acréscimo de responsabilidade, vem o peso que nos cobra. Porque se tivemos, esse tempo a mais, é porque algo precisa ser feito e ainda não foi. E a espiritualidade investe em nós para que se faça. Zaqueu, o rico, prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar a sua conduta. Jesus não fala assim: ó, Zaqueu, se você não mudar, você não vai para o céu, não. Jesus pregou, e ele sentiu vergonha pelas atitudes que ele tinha do seu trabalho. Então, ele se sentiu constrangido a mudar. Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate à renovação interior. Ela que estava acostumada a viver dos favores, dos seus clientes, pelo apelo que tinham da sua beleza, da sua sensualidade, ela precisou trabalhar pelo próprio sustento. Em diversos lugares que ela ia, encontrava uma recusa pelo seu passado, inclusive na casa do caminho. Não aceitaram o seu trabalho, a sua atenção. Ela vai viver depois da morte do Cristo com os leprosos, porque foram os únicos que aceitaram a sua presença. E ali ela falava de Jesus, ela pregava o evangelho, e eles iam refletindo e mudando a sua energia mental. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Então, Lázaro, que estava enfaixado, sepultado num processo de catalepsia, que se não fosse retirado a tempo, morreria realmente naquele momento, ele teve que mais tarde morrer como qualquer pessoa. Então, aquele momento novo que ele tem é um momento de renovação, é uma proposta que ele tem de viver aquilo que ele estava aprendendo. Pensa, a nível pessoal, antes da proposta religiosa. O que éramos? E o que somos agora? Será que essa proposta nos curou? Será que ela nos favoreceu a uma reflexão nova? Ou estamos temporariamente envernizados para o contato social e sendo as mesmas pessoas com os mesmos valores
pequenos, distante daqueles que poderiam nos cobrar as atitudes. Esse comportamento é um comportamento tão infantil, porque eu acho que eu só estou à visão dos encarnados, mas não é verdade. Os desencarnados que me veem como espírita, trabalhador, atuante, também me veem como homem, como pessoa, como pai, como esposo, como funcionário, como trabalhador. E aquilo que eu tenho como valores pessoais não deve ser diferente daquilo que eu tenho como valores religiosos, porque senão eu estou vivendo em duas realidades que não se casam. Então, são reflexões muito profundas que ele faz quando a gente começa a criticar a própria ação da espiritualidade e nos despertar. Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, o apóstolo não obteve a dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da sua nova missão. Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isto significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição do aluno necessitado de luz. Então, mesmo Paulo de Tarso, olha como é que ele vai além, que não recebeu uma orientação de qualquer espírito, senão do próprio Cristo, mostrando o caminho, mostrando quem era e o que ele deveria se esforçar para ser, não tirou dele as dificuldades, os caminhos intempestivos, as flagelações, as lapidações morais que sofreu em praça pública, na tentativa de redimir-se perante aquela verdade. Então, não adianta eu ir para uma reunião mediúnica com o pensamento que os espíritos vão me ajudar. Ah, não, eles vão retirar isso de mim, vão retirar esse problema da minha vida, vão afastar. Não, eles vão me orientar. E a orientação que eles vão nos trazer não é diferente daquilo que eu já tenho no Evangelho, daquilo que eu tenho no meu culto no lar, quando a gente abre e fala força para vencer o mal interior, compreensão com os companheiros de luta, entendimento com aqueles que não compreendem a vida como você compreende, porque já vislumbra algo maior. E aí, a responsabilidade passa a ser nossa. Bom seria se chegando lá e dissesse, ah, não, isso aí na sua vida é muito olho grande, são as pessoas que colocam dificuldade, nós vamos remover. Não existe isso. Guias espirituais que dizem que vão remover problema da vida dos seus tutelados são guias que precisam de guias. Os espíritos sérios nos orientam diante da seriedade da vida para que possamos crescer. E só vamos crescer vencendo-nos, não vencendo os outros. Mudando-nos, não mudando os outros. Então, eles vão nos dar orientações. Seja mais paciente, compreenda melhor o seu próximo, cresça em espiritualidade. Assim, têm sido as orientações dos espíritos sérios. Na semana que vem, nós vamos partir desse ponto. Eu vou deixar aqui até marcado, né, para a gente lembrar de uma certa passagem do Divaldo, quando ele passava por um momento muito difícil e pediu que Joana pudesse orientá-lo, ela traz uma orientação muito profunda, que é silencie e cresça. Talvez a gente reclame demais, mas está na hora de silenciar e colocar para fora o que já temos de orientação para a própria vida. Se queremos que os espíritos nos orientem, não espere que eles venham com soluções para a nossa vida. Ah, você está em dificuldade, toma esse caminho, faça isso, vá naquele lugar. Nunca. Eles vão mandar que a gente reflita em tudo que nós temos, para que as nossas decisões sejam nossas e de responsabilidade pessoal para o crescimento que nos aguarda.
Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, mestre e amigo, nós estamos compreendendo, Senhor, cada dia mais, que a parceria que a espiritualidade espera de nós é uma parceria de maturidade. Não de crianças irresponsáveis que demandam sempre uma mão segura para ser guiada, mas de pessoas orientadas, firmes e confiantes na proposta do bem. Permita, Senhor Jesus, que alcançando esta maturidade espiritual, não venhamos a nos portar novamente como aqueles seres superficiais, que buscam nas alegorias das orientações a sua própria orientação de vida. Mas que, acima de tudo, confiando em Ti e na doutrina que nos resguarda, possam ser exemplos de uma renovação de vida. Sabendo, Senhor, que todos os seus ensinamentos são as melhores orientações que precisamos e que o Evangelho é o nosso roteiro de libertação espiritual, que possamos estar buscando o seu auxílio todos os dias, todas as horas de angústia, para que não venhamos a cair novamente nos buracos profundos que estamos tentando sair. Abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa semana que se inicia. Dai-nos, Senhor, oportunidades de viver a proposta evangélica e crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença. Semana que vem estaremos dando continuidade à interpretação deste capítulo.